Bom dia a todas e todos. Obrigado por estar aqui hoje conosco. Eu me apresento, eu me chamo Cristiano Campanini e trabalho no departamento de vendas da Laumas. E hoje vou ser seu palestrante durante esta apresentação. No final da apresentação, haverá uma breve sessão de perguntas e respostas, durante a qual responderemos a todas suas dúvidas. O meu colega Stefano Corradi está aqui para nos ajudar a esclarecer todas as questões. Bom dia a todos e todas. I'm Stefano Corradi and I'm part of Laumas Sales Department too. And today I will be your moderator. Como já sabem, hoje estamos aqui para falar sobre as normas para a correta instalação de um sistema de pesagem, instalação de células de carga, de acessórios de montagem, de instrumentação eletrônica e outros. Essas são regras universais que são sempre aplicáveis para qualquer sistema de pesagem, independentemente que utilizem nossos produtos ou aqueles da concorrência. Mas, naturalmente, se utilizarem nossos produtos, ficaremos mais contentes. Ao longo dos anos, efetuamos milhares de assistências técnicas aos nossos clientes e isso nos permitiu de entender que os problemas e os erros mais frequentes em fase de instalação são mais ou menos sempre os mesmos. Uma vez que os identificamos e classificamos, decidimos realizar uns breves vídeos que estão disponíveis no nosso site já há algum tempo, para ilustrar da forma mais clara, mais rápida e simples possível quais são as coisas a fazer e quais são aquelas não a fazer. O que faremos hoje é de assistir juntos nos vídeos e analisá-los um por um, para tentarmos aprofundar o mais possível cada tema. Para começar, vamos no nosso site www.laumas.com. Os vídeos nos quais vamos assistir estão visíveis a todos, então não precisamos de entrar com uma senha. É suficiente de seguir assistência, webinars e tutoriais. Um momento só, e selecionar o webinar ou vídeo tutorial, neste caso. Nesta sessão, achamos todos os vídeos que vamos analisar hoje, essa é a lista, e muitos outros relacionados ao funcionamento de alguns dos nossos produtos, como transmissores multicanais, o digitalizador LCB e outros. Pessoalmente, achamos que seja uma área muito útil, na qual podem facilmente achar as respostas às suas perguntas, às suas dúvidas e também aquelas dos seus clientes. Os vídeos que nos interessam hoje e que aprofundaremos são aqueles de entre 1 e 8. Começamos agora com o primeiro vídeo, que é dedicado à instalação de células de carga, para que seja mais fácil e não tenha problemas de conexão. Eu já baixei todos os vídeos no meu computador. Diretrizes para a realização de um sistema de pesagem. Montagem das células de carga. Planeidade e não deformabilidade da superfície de apoio, conformidade com as cotas de suporte e do sentido da carga, uso de células de carga single point. Verifique se os planos de apoio das células de carga são paralelos. Use acessórios de montagem adequados para compensar qualquer leve variação de não paralelismo dos planos de suporte. As superfícies de suporte devem ser suficientemente rígidas, teoricamente indeformáveis. Para as células de carga tipo shear beam, flexão, single point, é necessário respeitar a cota de suporte indicada na folha de dados.
Preste atenção no sentido da carga indicado na folha de dados ou no corpo da célula. Este deve ser orientado na mesma direção que a força aplicada. Por razões de segurança, é melhor usar as células de carga a um máximo de 70% a 80% da sua capacidade nominal. Em caso de pesagem de estruturas com 4 suportes, levar em conta que a carga não será distribuída de maneira uniforme sobre os mesmos e que 85% a 90% da carga aplicada será descarregada em somente 3 suportes. As células de carga single point e para plataformas podem pesar corretamente dentro de uma área declarada na folha de dados. Por exemplo, usando uma célula garantida para uma área de 400 por 400 milímetros, podemos ter certeza que, aplicando uma força-peso em qualquer ponto de uma estrutura destas dimensões, a detecção será correta. Instalando uma estrutura de dimensões maiores que a indicada na folha de dados ou aplicando um objeto que sai da estrutura pode danificar a célula de carga single point e, em qualquer caso, você obtém um valor de peso incorreto. Então, neste primeiro vídeo, falamos sobre a planeidade e a indeformabilidade das superfícies de apoio e como se pode inferir, se não estamos respeitando alguns pontos-chave, teremos seguramente problemas em termos de uma correta pesagem, do resultado da pesagem. Então, os planos de apoio têm que ser paralelos entre eles e a carga tem que se descarregar no eixo da célula. Se isso não acontece, entram variáveis laterais que não vão permitir de obter um resultado exato. Naturalmente, falamos frequentemente de carpintarias grosseiras, nas quais não é fácil estar perfeitamente paralelos. Então é melhor utilizar acessórios de montagem que nos permitam compensar a falta de paralelismo da estrutura. As superfícies de apoio, falamos do plano de carga da estrutura, o chassi inferior, no qual vamos vincular os nossos acessórios de montagem, têm que ser rígidas e indeformáveis. Se flexionarem, obteremos erros na pesagem, o peso não poderá se estabilizar, não será possível obter uma repetibilidade do peso quando aplicamos a carga de novo, por causa da estrutura que cada vez agirá de um jeito diferente. E por último, a mesma célula poderia estar em perigo porque funcionaria como restrição mecânica. Quando falamos de células de carga de tipo flexão ou cisalhamento single point, temos que respeitar sempre a quota de apoio indicada na folha de dados. Se não fazemos isso, a célula não pode flexionar corretamente e então nos dará um sinal de saída errado e, de consequência, um valor de peso incorreto. A direção de aplicação da carga tem que ser sempre respeitado. Geralmente se indica com uma flecha no corpo da célula de carga mesma ou na folha de dados. Essa flecha tem que ficar sempre orientada na direção da força aplicada. Se a célula resulta inadvertidamente instalada no sentido contrário, nos dará um sinal que aumenta em negativo. Se o sistema de pesagem tem uma célula de carga só, poderemos notar imediatamente o erro, porque veremos que o peso aumenta com um sinal menos no display do nosso indicador. Mas se temos, como acontece na maioria das vezes, um sistema com 3 ou 4 ou mais células, e só uma dessas células é instalada ao contrário, vai ser uma confusão na fase de calibração, porque colocando os pesos padrão, veremos o valor de peso que aumenta ou se reduz e não poderemos entender o motivo antes de efetuar um controle aprofundado em cada célula. Superdimensionar as células é uma dica que também sempre damos aos nossos clientes, qualquer seja o tipo de célula de carga que vamos instalar.
Normalmente, nós sugerimos que as células trabalhem a 70% a 80% da capacidade nominal para poder manter uma margem de segurança no caso de uma carga dinâmica ou uma sobrecarga que é inesperada. Quando vamos realizar um sistema de pesagem com 4 apoios ou mais apoios, tenham em consideração que a carga poderia não se distribuir uniformemente nos 4 apoios. Então, teoricamente, poderia não ficar com 25% do total em cada apoio. E, presumivelmente, 3 células poderiam trazer 85% ou 90% da carga total. Então, é ainda mais importante superdimensionar a capacidade nominal também em função deste outro aspecto. Todos os tipos de células de carga de flexão, cisalhamento, tração, compressão e outros, para poder pesar corretamente, tem que medir uma força aplicada exatamente no seu eixo. Todas as células, exceto aquelas de tipo single point. A característica principal específica deste tipo de célula consiste em ser capaz de pesar corretamente não só a carga que está aplicada no seu eixo, mas também numa área mais ampla que está sempre indicada na folha de dados. É muito importante respeitar esta área porque, se irmos mais além, teremos seguramente valores de peso não corretos e arriscaremos de prejudicar irremediavelmente a célula. Então, temos sempre em conta o valor da área indicado na folha de dados e, por exemplo, temos que realizar uma plataforma com uma célula só que tem de dimensões 600 por 600 milímetros. Não utilizemos uma célula que tenha um valor de off-center inferior. Agora passamos ao vídeo 2, sempre dedicado à instalação das células de carga, mas mais aos acessórios de montagem. Vinculações mecânicas, possíveis atritos, presença de tubagens. Um sistema de pesagem é tanto mais exato quanto mais livre de atrito a estrutura pesada estiver. Na presença de tubagens, antes de fixar o tubo à estrutura pesada, verifique se o mesmo está próximo e no eixo com o bocal ao qual deve ser fixado. Os atritos podem ser limitados usando tubos flexíveis e juntas elásticas ou com entrada livre com proteção de borracha, por exemplo, tipo Foley. Alternativamente, coloque o primeiro suporte de fixação na seção horizontal o mais distante possível da estrutura pesada, no mínimo 40 vezes o diâmetro do tubo. Para verificar a correta instalação mecânica do sistema de pesagem, é necessário zerar o indicador de peso, aplicar uma força no sistema, removê-la. O indicador terá que voltar perfeitamente a zero. No caso de um sistema de pesagem com várias células de carga, repita esta operação em cada célula. Com o sistema carregado, os valores de peso serão semelhantes em cada célula. Com o sistema descarregado, indicarão zero. Bem, esse é seguramente outro tema muito importante. Frequentemente, nossos clientes nos pedem qual é a precisão da célula ou quanto exata vai ser a balança que eles vão realizar. Pelo nosso ponto de vista, responder a estas perguntas é muito complicado. O erro combinado de uma célula de carga que é sempre indicado na folha de dados, assim como a classe de precisão associada ao certificado de homologação, são dados referidos a células testadas com uma máquina de teste em condições ambientais perfeitas, ideais, que são muito diferentes das condições de um contexto real. O que mais cria erros na pesagem, como vimos neste vídeo, são os atritos ou fricções mecânicas, as vibrações e outras eventuais tubagens conectadas.
realizar o sistema de pesagem não é nossa profissão, mas aquela dos nossos clientes. Então, o que podemos dizer é, tanto menores são as fricções, quanto maior será a precisão que obteremos. Em caso de tubagens, para evitar tensões devidas às conexões, é necessário que o tubo fique perto e no eixo do bocal no qual será ficado. Para minimizar os atritos, utilizem sempre tubos flexíveis com articulações elásticas e, no caso não seja possível, lembrem de fixar o tubo a uma distância mínima de 40 vezes o diâmetro do mesmo tubo. Outra parte do vídeo está dedicada a como verificar a correta instalação do sistema de pesagem. No primeiro lugar, uma vez que a calibração teórica foi efetuada no indicador ou no transmissor de peso, façam a reposição a zero da tara. Depois disso, temos que aplicar uma carga no sistema para verificar a correta leitura, remover a carga para controlar que a balança volte no zero e repetir a operação para estar seguros. No caso, o sistema de pesagem tenha várias células de carga, geralmente são 3 ou 4, temos que nos lembrar de aplicar uma carga em cada célula para fazer essa verificação. Que o sistema seja composto por uma ou várias células, o que é importante é de aplicar uma carga que seja significativa, que corresponda pelo menos aos 50%, a metade, da capacidade nominal da balança, ou ao valor de peso médio que carregaremos na normal utilização do sistema. Se, por exemplo, vocês têm um sistema de 1 tonelada, não utilizem 50 ou 100 quilos para efetuar esta operação, porque o resultado não vai ser confiável, correto? No caso, o peso visualizado não fosse correto e repetível, e o sistema não voltasse no zero, será necessário verificar a estrutura mecânica para compreender se o chassi é inadequado ou flexiona do jeito correto, ou se tem outros tipos de atritos mecânicos. Agora vamos ver o próximo vídeo, que é o número 3, que fala da conexão de células de carga em paralelo. Conectando várias células em paralelo. Para conectar várias células de carga em paralelo, use uma caixa de junção estanque com bloco de terminais adequado ou um transmissor multicanal na caixa. Os cabos de entrada e saída da caixa ou do transmissor multicanal requerem a instalação de prensa-cabos. Os cabos de extensão usados para a conexão devem estar blindados. Recomenda-se o uso de um cabo de 6 fios com gerenciamento de referência sentido, capaz de compensar a queda de tensão devido à distância entre os aparelhos. Se possível, deve ser inserido isoladamente no duto e colocado o mais afastado possível dos cabos de força. Usando cabos de conexão de 4 condutores, use uma seção mínima de 1 mm² e, de preferência, não mais de 300 metros de comprimento. Aqui estamos de novo depois deste vídeo, no qual falamos principalmente de cablagem. Vamos recapitular. Quando tivermos que contactar várias células de carga em paralelo, é melhor utilizar uma caixa de junção estanque com uma régua de Bornes interna ou um transmissor de peso que seja instalado diretamente em campo. A cablagem tem que ser realizada com prensa-cabos. Se escolherem de instalar o transmissor de peso em campo, em lugar da clássica caixa de junção, sugerimos de utilizar nossa gama de transmissores multicanais que asseguram equalização digital, visualização da repartição da carga, diagnóstico avançado das células e outras funções. Falando sobre a conexão entre caixa de junção e indicador de peso, é bom utilizar um cabo blindado de 6 fios para compensar a caída de tensão devida à distância.
Se formos obrigados a utilizar um cabo de 4 fios, se lembre que a secção mínima dos condutores tem que ser de 1 mm² e não tem que exceder os 300 metros de tamanho. Como o sinal da célula é muito baixo, já que falamos de mV, falamos de um sinal facilmente atrapalhável. O cabo, então, tem que ficar sempre num ducto apropriado e longe dos outros cabos, dos cabos de alimentação, dos inversores e outros possíveis bloqueadores de sinal. Agora, vamos ver o próximo vídeo sobre a soldagem. Eletrosoldagem. É recomendado não soldar com células de carga já montadas. Se isso for inevitável, posicione o grampo de massa da máquina de solda o mais próximo possível do ponto onde pretende soldar, de maneira a evitar que a corrente passe através do corpo da célula e a danifique. Bem, como o vídeo disse, em primeiro lugar, as células de carga não têm que receber descargas elétricas, porque se isso acontece, elas seriam irreparavelmente prejudicadas. Então, em geral, sugerimos que as soldaduras sejam sempre efetuadas antes de instalar as células. Mas no caso isso não fosse possível, coloquem o grampo obra da soldadora o mais próximo possível do ponto de solda e o mais longe possível da célula de carga, para evitar que a corrente passe pelo corpo da célula e a prejudique. Agora, já vamos ver outro vídeo que é sobre a realização de restrições contra as forças laterais. Orientação de vinculações, presença de vento, choques, vibrações, forças horizontais, possível capotamento. Estão disponíveis vários acessórios de montagem. Sua finalidade é obter a correta aplicação da célula de carga e a máxima confiabilidade e precisão, compatível com as conexões mecânicas, elétricas e pneumáticas presentes na estrutura a ser pesada. Nos sistemas com várias células, é recomendado posicionar as vinculações de modo que elas sejam capazes de neutralizar as eventuais forças laterais. O projetista do sistema deve avaliar se os acessórios de montagem padrão são suficientes para a finalidade ou se medidas adicionais devem ser tomadas de acordo com choques e vibrações, força do vento, classificação sísmica da área de instalação, consistência da base de suporte. A realização de vinculações capazes de neutralizar forças horizontais permite que as células de carga trabalhem corretamente, evitando assim sofrer tensões potencialmente prejudiciais. A realização de vinculações anti-capotamento é indicada em sistemas de pesagem em silos, tanques ou estruturas colocadas ao ar livre e sujeitas à potencial força do vento, terremotos, choques acidentais com máquinas em operação e outras situações similares. Bem, além das células de carga, a Laumas disponibiliza também uma ampla gama de acessórios de montagem indicados para qualquer tipo de exigência e aplicações. Muitos dos nossos acessórios já incluem restrições anti-capotamento e contra as forças laterais. Mas tem que ficar claro que o objetivo principal dos nossos acessórios é de garantir uma correta aplicação mecânica das células e a melhor precisão possível do sistema de pesagem, compativelmente com todas as outras variáveis existentes na planta, que podem ser conexões mecânicas, interferências elétricas, pneumáticas, vibrações e outras. Nos sistemas de pesagem com várias células de carga, as restrições têm sempre que estar instaladas para que possam contrariar as eventuais forças laterais ou horizontais. Cabe ao projetista da planta de realizar uma correta análise para avaliar se os nossos acessórios de montagem padrão são suficientes para garantir a segurança mecânica adequada
ou se precisar instalar restrições adicionais em função de possíveis choques, vibrações, rajada do vento, se, por exemplo, estamos falando de um silo, apesar que está ao ar livre, que é alto e estreito. Ou também em função de possível classificação de perigo sísmico da área de instalação, da consistência da base de apoio sobre a qual o nosso sistema de pesagem vai ser colocado. A realização de adequadas restrições mecânicas que contrariem as forças horizontais, como por exemplo haste, roscada ou tensores, permite que as células trabalhem corretamente e evita solicitações mecânicas que ao longo do tempo poderiam se tornar perigosas. Quando vamos realizar sistemas de pesagem em silos, tanques ou outras estruturas instaladas ao ar livre e, de consequência, sujeitas a possíveis, como já falei, rajada do vento, choques com máquinas em movimento, etc., sugerimos sempre de instalar restrições anti-capotamento, como, por exemplo, adequadas hastes roscadas com porcas autotravantes. Mas com o adicionamento de restrições mecânicas, existe outro lado da moeda, já que isso assegura a segurança necessária, mas, pelo outro lado, teremos um maior risco de atritos e fricções, que significa afetar o peso do nosso sistema de pesagem. Para limitar este problema, é importante efetuar uma correta instalação mecânica dessas restrições, que têm sempre que estar livres para entrar no jogo só em condições específicas. Então, por exemplo, se instalamos hastes roscadas com porcas para realizar restrições anti-capotamento, essas hastes têm que ficar livres, temos que manter um espaço de alguns milímetros entre a porca autotravante e a placa para que funcionem ativamente só em condições de risco. A mesma coisa falando sobre possíveis restrições contra as forças laterais. Se não deixar essas restrições livres na condição normal de funcionamento, o sistema de pesagem cometerá erros importantes em termos de precisão. Agora podemos ver o próximo vídeo que fala de pesagem de silos e estruturas com pés. Pesagem de silos e tanques. Estruturas com pés. Se o sistema de pesagem for aplicado em estruturas com pés ou em silos, é necessário verificar sempre se os suportes estejam conectados uns aos outros. Caso não estejam, conecte-os adequadamente. Bem, o vídeo foi muito rápido e, neste caso, não há muito a dizer. Se aplicamos o sistema de pesagem a uma estrutura com pés, um silo, um tanque, precisamos verificar que os pés sejam interligados a fim de evitar deformações sob o efeito da carga. Se os pés flexionam e o nosso tanque se deforma, teremos por certo erros na pesagem, e isso poderia também se tornar naturalmente perigoso ao longo do tempo, dado que os mesmos pés poderiam ceder e a estrutura inteira com ele. Agora vamos ver o próximo vídeo sobre as cargas eletrostáticas. Cargas eletrostáticas. Aterramento da estrutura pesada. As cargas eletrostáticas têm o potencial de danificar as células de carga. Por este motivo, recomenda-se conectar, por meio de um condutor de cobre de seção adequada, a placa superior de suporte de cada célula individual com a placa inferior correspondente. Em seguida, conecte todas as placas inferiores e conduzindo-as para a mesma rede de terra. Desta maneira, as cargas eletrostáticas são descarregadas na terra sem atravessar e sem danificar as células de carga. Realizando um sistema de aterramento correto exclui a possibilidade de danos futuros às células e ao instrumento conectado a elas. É absolutamente proibido realizar a continuidade do sistema de aterramento através das partes metálicas da estrutura pesada.
Assim como vimos falando sobre as soldaduras, as cargas eletrostáticas podem também prejudicar as células de carga, então temos que ligá-las à Terra sem que sejam atravessadas, sem atravessar as células. A fim de evitar este problema, temos sempre que realizar um correto sistema de ligação à Terra. Cada apoio tem que estar conectado com um condutor de cobre entre a placa superior e a placa inferior da célula, pois é necessário interligar todas as placas inferiores entre elas e, no final, conectar o sistema com a mesma ligação de terra. Deste jeito, as cargas eletrostáticas que poderiam gerar-se serão descarregadas diretamente na Terra sem passar pelas células, prejudicando-las. Um sistema de ligação bem feito protege a vida não só das células, mas também do instrumento de pesagem que é conectado. A continuidade do sistema de terra nunca tem que ser realizado passando pelas partes metálicas da estrutura pesada. Agora podemos passar ao vídeo sobre as normas para a instalação de indicadores e transmissores de peso. Normas para a correta instalação da instrumentação eletrônica, indicadores de peso e transmissores de peso. O cabo das células de carga deve ser autônomo e não deve passar em dutos com outros cabos. É recomendado conectá-lo diretamente ao indicador de peso ou transmissor de peso sem interrupções e sem blocos de terminais de suporte. É recomendado evitar a instalação dos equipamentos eletrônicos em um gabinete contendo inversores. Se for inevitável, instale filtros apropriados e interponha placas de separação entre os inversores. Caso você precise energizar os equipamentos com 230 volts de corrente alternada, é necessário usar um transformador 380-230. Evite usar uma das fases da rede com 380 e o neutro. O responsável pelo painel elétrico deve preparar e instalar todas as proteções elétricas necessárias para o sistema. É aconselhável manter sempre os aparelhos energizados para evitar a formação de condensação. Bem, como vimos em precedência, quando falamos sobre os cabeados das células de carga, o cabo de conexão entre as células e indicador ou transmissor de peso tem que ficar separado de qualquer outro cabo, possivelmente dentro de um ducto elétrico dedicado, a fim de evitar as possíveis perturbações pelo entorno externo. Tem que se conectar diretamente à instrumentação eletrônica, sem interrupções e sem réguas de bornes de apoio. Recomendamos instalar os dispositivos de pesagem dentro de painéis elétricos que não contenham inversores. Se estamos obrigados a fazê-lo, temos que lembrar de instalar filtros adequados e de interpor lâminas de separação entre inversores e o instrumento de pesagem. Se temos que alimentar esse instrumento, a nossa instrumentação de 230 volts, com corrente alternada, utilizem um transformador de 380 a 230 volts e absolutamente evitem de utilizar uma das fases da rede ou neutro. Quem vai se ocupar da realização do painel elétrico tem que preparar e instalar todas as proteções elétricas necessárias, como fusíveis, disjuntores elétricos diferenciais, etc. Sugerimos manter sempre energizados os instrumentos de pesagem a fim de evitar a possível formação de condensação dentro do painel e derivas térmicas dadas pelo rearranque que segue o encerramento. Bem, acho que acabei de explicar tudo. Vimos e analisamos todos os vídeos que realizamos para descrever no jeito mais simples possível
as diretrizes de instalação de sistemas de pesagem. Pessoalmente, acho que estes vídeos sejam um instrumento muito útil, não só para vocês que estão assistindo, mas também para seus clientes. Então, peço que os compartilhem com eles e lembrem-se que podem voltar a os ver sempre e em qualquer momento no nosso site. Muitas vezes é mais fácil dizer ao cliente de assistir a um vídeo que explicar a mesma coisa com palavras. Então, a nossa apresentação acabou. Chegou agora o momento das perguntas, portanto, se tiverem dúvidas ou reservas, este é o momento. Here we have our first question that is in Portuguese, so Okay. I need your help, Cristiano. Ok. So my Portuguese is not so good, so it's better if Cristiano read it and answer to it. A pergunta é, para um silo de 4 patas, podemos instalar apenas as células de carga em 3 patas? Sim, é possível, mas tem limitações. É possível utilizar células verdadeiras e células falsas em um sistema de pesagem em uma correta proporção, que normalmente é em um sistema de 4 patas, 2 células verdadeiras e 2 células falsas. Logicamente, o resultado da leitura não vai ser muito preciso. Não podemos ter a mesma precisão que teremos com 4 células verdadeiras. É importante saber disso. Tem sistemas onde a precisão não é muito importante. Tem sistemas onde é muito importante. Então, depende mais disso. É também possível fazer a mesma coisa em sistemas com 3 patas, utilizar 2 células verdadeiras e uma célula falsa. O que temos que considerar é sempre a mesma coisa. O resultado não vai ser tão correto como seria com células verdadeiras em todos os apoios. We have another question. Como minimizar o desalinhamento, desculpem, em aplicações de 4 células, em que uma fica apenas com 10 a 15% da carga. E isso, na verdade, é impossível, é quase impossível ter um sistema perfeito onde a carga é distribuída de maneira uniforme em todos os apoios. Em todos os sistemas, a carga fica sempre um pouco distribuída de maneira não uniforme, especialmente quando o produto não é um produto líquido. Isso não é um problema porque nossos instrumentos de pesagem têm funções na fase de calibração que permite ajustar essa situação. Então, isso não é um problema. O único problema que pode sair de uma situação como essa é o que falamos no vídeo, que se não mantemos uma margem suficiente quando escolhemos a capacidade da célula, poderíamos ter células que recebem mais carga que a capacidade, e isso poderia ser um problema, logicamente. So, let's see if we have other questions that are coming. Here it is, our new question. No limite, então, acho que estamos falando ainda da situação anterior. No limite, se uma das 4 células ficar sem carga, o sistema pesa bem? Sim. Se a instalação foi feita corretamente, se a capacidade da célula permite, das células que são carregadas, logicamente, permite ler o peso que está gravando nas células e fizemos uma correta instalação e calibração do sistema, o sistema vai ler bem. Na verdade, na maioria dos sistemas é impossível que não tenha um zero
numa das células, porque tem sempre ao menos o chassi, a parte da estrutura que pesa ao menos em parte numa das células. Mas o sistema pode pesar bem também. Here for you, Cristiano, the new question. Okay. Penso já ter visto no mercado caixas de junção com potenciômetros de afinação. Não recomenda este tipo de solução, correto? Prefiro que o meu colega responda sobre essa questão. The question is junction boxes with potentiometers, suggested or not? Okay, let's say that when you have mechanical structure weighing system where you can have the weight that is not very well reparted on all the load cells, for example in platforms, it's always better to use junction box with potentiometer, while for other type of weighing system it's not so needed. But for example, in our cases, with Lauman's products, if you use our multi-channel transmitter as a junction box, so our intelligent junction box, for example, CLM8, you avoid the junction boxes, so you connect directly the load cells to the multi-channel transmitter, and you have the digital equalization that is automatic. So you avoid to use the trimmer because the equalization of the load cell, of the signals of the load cells, it's automatic. It's made by the transmitter. And then also you have other advantages like repartition of the weight and also the diagnostic of the load cell. So if you want to translate it. Yes. So what Stefano, o que Stefano estava dizendo é que quando temos estruturas mecânicas, instalações com estruturas mecânicas, onde a repartição não é bem distribuída, seria melhor utilizar uma caixa desse tipo. Mas nós podemos propor um outro produto que talvez alguns de vocês já conhecem. Temos uma gama de transmissores que são transmissores multicanais, entre os quais temos um transmissor que é chamado CLM8, que teria as funções de uma caixa de junção com mais vantagens. A vantagem principal é que não precisa de uma caixa de junção, então as células se conectam diretamente a esse CLM8. CLM8 faz a equalização digital do sinal que recebe das células, então resolve o problema. E além disso, o CLM8 com os outros transmissores multicanais tem mais funções que se tornam úteis na maioria das aplicações, como conhecer a distribuição da carga no sistema, o diagnóstico das células, etc. Então, sugiro dar uma olhada ao nosso website, à folha de dados dos CLM8. Ok? Bem, se não tiver outras perguntas, então nossa sessão de hoje acaba aqui. Espero sinceramente que esta reunião possa ter sido útil e interessante. Gostaria de recordar que esse não é o primeiro webinar que fizemos em português e que os outros já estão disponíveis na seção webinars do nosso site. Para qualquer perguntas, podem escrever a sales@laumas.it. Bem, se não tem outras questões, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, see you, bye.